Hoje iremos falar sobre plugins baseados em ganho, conhecidos como Gain Base Effects, e os plugins baseados no tempo, conhecidos como Tempo Base Effects. Apesar de sabermos que na produção musical as regras são para serem quebradas, a arquitetura de uma DAW é feita para este conceito. Toda estação de áudio digital, ou pelo menos as de uso profissional, são divididas em duas seções básicas. A primeira, os inserts, determinada para a aplicação dos plugins baseados em ganho, e a segunda, os sends, ou mandadas, determinada para a aplicação dos plugins baseados no tempo. O rack de plugins baseados em ganho, os inserts, basicamente tem compressores, equalizadores, gates, limitadores. O rack de plugins baseados no tempo, os sends, basicamente tem reverbs, delays e os efeitos de modulação, como coros, flanger e etc. Notaram que usei a palavra rack? Vou explicar. Numa aplicação virtual, os slots determinados para montarmos nossas cadeias de plugins são no mundo físico ou numa aplicação real os racks de equipamentos. Neles, os equalizadores, compressores, pré-amplificadores e todos os outros, montados e prontos para serem utilizados. Nas estações de áudio, esses equipamentos são montados na forma de plugins, da maneira que cabe no seu gosto pessoal. A diferença básica dessas aplicações do Pro Tools para as outras é que aqui o sinal percorre a console do programa exatamente como numa console analógica real. Antes de começarmos qualquer gravação, precisamos configurar o I/O Setup. I/O significa in e out, entrada e saída. Aqui, antes da captação de qualquer instrumento, decidimos por onde o sinal vai entrar e por onde irá sair. Esse julgamento vai ser definido inicialmente pela configuração da sua interface de áudio. Numa simples sessão de gravação, o sinal do instrumento ou voz entrará pelo caminho da interface que você optou e sairá pelo output padrão. Configurado o I/O Setup, vamos ver como o sinal percorre a console analógica do Pro Tools. O sinal começa na trilha gravada e faz a viagem de cima para baixo. Primeiro passando pelos inserts, captando sua configuração no rack, depois o sinal recebe nos sends as mandadas auxiliares e continua seu caminho passando pelos envelopes de automação que podem ser de volume, de panorama, de plugins dos inserts e de plugins dos sends. E finalmente o sinal é processado no fader para a saída da interface. Portanto, o que diferencia o Pro Tools dos outros, pelo menos até a data deste vídeo, é que o sinal pode ser alterado e modificado de acordo com a ordem dos plugins insertados e espetados nos sends, exatamente pelo fato de seu mixer seguir os padrões reais de uma console analógica. Por exemplo, nós temos aqui essa trilha, né? Se eu chegar aqui e colocar um equalizador no terceiro slot e colocar um compressor no quarto slot, nós teremos aqui uma configuração de som. Mas se eu vir aqui e descer o equalizador para depois do compressor, a configuração muda. Nas aplicações digitais, como na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, o resultado final da mix, exceto no Pro Tools. Vamos falar um pouquinho sobre os plugins de efeitos baseados no tempo, ou seja, baseados na pulsação da música. A palavra pulsação nos é muito comum porque nos remete aos nossos batimentos cardíacos. Quando auferimos a pressão arterial de alguém, a nossa base de cálculo é a pulsação, que são os batimentos cardíacos da pessoa. A média natural da pulsação dos seres humanos é de 120 batidas por minuto. Normalmente, uma pessoa saudável tem 120 por 80 batimentos, ou 12 por 8, como é mais conhecido no vulgo. Não é à toa que quando iniciamos uma nova sessão em qualquer estação de áudio, o tempo map começa configurado em 120 bpm. Vou fazer um pequeno flashback. Vamos voltar lá atrás, lá no primário, no ginásio, na escolinha de música, e vamos falar de equivalências. Esse assunto é interessante lembrarmos, pois é a base de todos os conceitos de tempo e pulsação musical. Lembram das figuras que representam as medidas de tempo? Vou lembrar vocês. A semibreve. A semibreve representa a medida mais longa de sonoridade. Depois vem a mínima. A mínima contém metade do valor da semibreve. Numa música onde cada compasso tem 4 tempos, a mínima terá 2 tempos. Portanto, a mínima tem meia semibreve.
Em seguida vem a semínima. A semínima corresponde à metade da mínima, ou à quarta parte da semibreve. A colcheia corresponde à metade da semínima, ou à oitava parte da semibreve. A semicolcheia corresponde à metade da colcheia, ou à 16ª parte da semibreve. A fusa corresponde à metade da semicolcheia, ou à 32ª parte da semibreve. A semifusa corresponde à metade da fusa, ou à 64ª parte da semibreve. A quartifusa corresponde à metade da semifusa, ou à 128ª parte da semibreve. Pincelada rápida, a semibreve é a nota mais longa possível. A semibreve vale 2 mínimas, ou 4 semínimas, ou 8 colcheias, ou 16 semicolcheias, ou 32 fusas, ou 64 semifusas, ou 128 A semibreve vale 2 mínimas, ou 4 semínimas, ou 8 colcheias, ou 16 semicolcheias, ou 32 fusas, ou 64 semifusas, ou 128 quartifusas. O valor da semibreve será definido pela medida de quantização da música. A maioria das músicas hoje em dia são quantizadas em quaternárias, ou seja, em 4 compassos. Então, uma medida quaternária, o tempo corresponde a 4 compassos. Depois dessa sabatina sobre figuras musicais e suas equivalências, fica bem mais fácil entendermos e aplicarmos os efeitos baseados no tempo, os sends. A partir de agora, nas aplicações que farei de plugins, se você não entender, pode voltar a esse vídeo na parte das equivalências e entenderá. Reverb. Reverbs podem ser ajustados à música quando se ajusta o decay, por exemplo, entre um toque e outro na caixa. Assim, o reverb simplesmente acaba até o próximo som da caixa. A ideia é que o decay respire junto com a música. A melhor forma de se conseguir esse resultado é fazer tudo soar o maior possível com as configurações mais curtas, e então, gradualmente, ir aumentando até que esteja de acordo com a música. Delay. A maioria dos mixadores configura os delays para respeitar o andamento da música. Desta forma, o delay pulsa junto com a música e adiciona a mesma sensação de ambiência que um reverb dá. Ao mesmo tempo, faz com que o delay pareça desaparecer, como uma repetição discreta, mas ainda assim dá uma sonoridade suave. Algumas vezes você pode querer ouvir o delay mais destacado. A melhor forma de se fazer isso é ter certeza que o delay não está exatamente de acordo com o andamento da música. Comece acertando o delay com o andamento da música e em seguida vá alterando o tempo do delay bem devagar até que você tenha o efeito desejado. Quando usamos um plugin baseado no tempo, o propósito também é o de abertura de imagem do áudio. Quando cria-se um canal estéreo, ou seja, um canal duplo com a panorâmica aberta ao extremo e os sinais iguais dos dois extremos, a tendência é se somarem, se deslocando ao centro. Portanto, mesmo sendo um canal duplo, é visivelmente mono. Para que se tenha um canal realmente estéreo, é preciso que left e right não estejam correlacionados em tempo. É preciso que se tenha uma separação entre eles, para que tenhamos uma abertura real de imagem. Vamos à parte prática? Nessa aplicaçãozinha aqui de delay, meu intuito não é de reinventar a roda não, tá, gente? Essas aplicações de delay, elas existem desde quando inventaram lá o canal estéreo, lá em 1900 e bolinha. Naquela época era muito mais difícil, porque eles não tinham a tecnologia à nossa disposição como temos hoje, né? Estou aqui no Cubase, tem uma música minha aqui. Vou colocar para rolar aqui para vocês sentirem. Oito trilhas aqui, mas tem uma mutada ali, são 7 trilhas. A gente vai fazer uma aplicação aqui na prática, usando um delay numa fonte mono, que é esse canal que vocês estão vendo aqui, é um solo de violão, tá? E para falar de solo de violão com delay, vocês podem acessar o site da Raízes Aéreas, da banda que eu toco, raizesaéreas.com.br.
baixar o álbum Amor Mais Pesado Que o Ar, produzido aqui no LHS no ano passado, no final do ano passado. Lá tem uma música chamada O Peregrino, é uma composição minha com meu parceiro Cláudio Araújo, e nessa música tem um solinho de violão muito parecido não, mas bem no estilo desse solo, desse violão aqui, dessa música aqui. E lá é uma boa sacada para você verificar esse esquema de delay, né? De como se trabalhar bem com delay, com repetição. E no primeiro álbum da Raízes Aéreas também, com a primeira faixa do álbum, Realidade Cotidiana, uma composição minha, que eu também trabalho bastante com delay lá, tá? Vocês podem baixar em raizesaéreas.com.br, ok? Quando eu falo de delay, a primeira pessoa assim que me vem na mente falando de delay é o The Edge, guitarrista do U2. É uma banda que eu admiro bastante o trabalho, e principalmente desse guitarrista, que inclusive me influenciou já em várias situações, e é o único guitarrista assim que me vem à mente que melhor trabalha com essa coisa de delay, cara. Impressionante como é que o The Edge consegue trabalhar tão bem com as guitarras dele cheias de delay, e o cara, pô, principalmente nos shows ao vivo, o cara não se perde, cara. Impressionante. São repetições assim bem específicas e o cara não perde a linha na parada ali. Impressionante. Então o The Edge sempre me vem à mente quando eu trabalho com delay. Eu gosto muito de trabalhar com delay também. Eu vou usar aqui um delay nativo do próprio Cubase, que é esse bichinho aqui, o Stereo Delay. Você pode ver aqui no Stereo Tool que está batendo no meio, a trilha é mono. Posso puxá-la para a esquerda, posso puxá-la para a direita, mas ela continua sendo mono. A gente precisa criar uma separação entre os canais, entre o left e o right, para que a gente consiga ter um som estéreo. Então não adianta até você ter uma trilha estéreo gravada e abrir os panoramas, né? Todo para a esquerda um e todo para a direita o outro, que os sinais são iguais, eles tendem a vir para o meio e vão ser mono. Aqui a gente está trabalhando com uma fonte mono, uma trilha mono, e eu vou trabalhar com essa trilha mono num delay, no estéreo delay. E o delay é que vai fazer essa abertura de imagem de áudio para mim nessa trilha, e vocês vão perceber. Em se falando de abertura de imagem, eu vou botar a música toda aqui para tocar, aqui pelo Stereo Tool, você vai ter uma ideia do que é uma abertura de imagem. Porque a música toda, obviamente que eu tenho várias trilhas aqui já trabalhadas no panorama. Olha isso aqui, ó. Tá vendo a diferença? Você vê que existe uma abertura de imagem. Isso é importante nas produções, nas suas produções aí, para você se atentar para isso. Você está vendo aqui no delay, a configuração do delay é o seguinte: a gente podia muito bem trabalhar com as mínimas colcheias e fusas, está vendo aqui, ó? Você pode trabalhar com delay. Você pode ter muito mais criatividade trabalhando em milissegundos. A configuração que eu preciso dar no delay aqui, como é uma mandada auxiliar, obviamente que o mix do delay aqui tem que estar em 100% de um canal e do outro, tá? O pan do canal esquerdo do delay todo aberto para a esquerda, e o pan do canal direito do delay todo aberto para a direita, ok? Da equalização do baixo do delay, eu quero 240 Hz, eu quero mais corpo nos graves, e nos agudos eu quero 6 kHz, que é aquele agudinho bem legal. Aqui é a mesma coisa, 240, 6 kHz, tá? Feedback, a princípio eu quero, vamos botar aí 25 milissegundos de feedback, para a gente não embolar muito. E vamos usar agora aquela tabelinha de equivalência, né, que eu passei para vocês aí, que agora a gente vai precisar dela aqui. Então a gente precisa saber o quê? Qual é o tempo map dessa música aqui? Então tá aqui na minha régua, ó, 96 batidas por minuto. A gente precisa transformar essas 96 batidas por minuto em milissegundos, seguindo a métrica da música, tá? Então vamos usar
aquela tabelinha que eu fiz aí para vocês aí. Então vamos lá. Para calcular a semibreve, a gente tem que transformar essas 96 batidas por minuto em milissegundos. Então eu vou pegar o 96 e vou dividir por 100. Eu vou ter 960 milissegundos. Então a minha semibreve, a nota mais longa, que seria a 1/1, né? Seria essa aqui, ó. Ela tem 960 milissegundos. Eu vou dividir por 2 e vou ter a mínima. A mínima seriam 480 milissegundos. Dividindo por 2, eu tenho a semínima, 240 milissegundos. Dividido por 2, tenho a colcheia, 120 milissegundos. Dividido por 2, tenho a semicolcheia, 60 milissegundos. Dividido por 2, tenho a fusa, 30 milissegundos. E dividido por 2, tenho a quartifusa, 15 milissegundos. E essa está completamente fora de questão, porque 15 milissegundos é um delay muito curtinho. Para essa aplicação aqui, desse solinho, não tem como usar. Ficaria muito fraquinho o delay. Só escolher. Para essa aplicação aqui, para esse solinho aqui, para mim a ideal seria a mínima. Trabalhar com 480 milissegundos de repetição. Mas eu vou escolher primeiro a semínima. Seriam 240 milissegundos, só para vocês terem uma ideia. Então vamos lá, vamos dar aqui 240 milissegundos. A semínima seria a oitava parte da semibreve. Seria isso daqui, né? 1/8 seria a oitava parte da semibreve, mas eu quero trabalhar com milissegundos. Então eu vou digitar aqui 240 milissegundos de um lado e 240 milissegundos do outro lado. Ok? Se a gente botar para tocar, a gente já vai ter uma ideia. Olha aí, ó. Vocês viram que tem um delayzinho aí. Essa é a semínima. É curtinha também, eu acho que é curtinha também. Tá? E aqui, se você perceber o Stereo Tool aqui, ele continua mono. Continua batendo no meio. Isso aqui com a música não te dá definição de nada. Né? Então vamos lá. Então, em vez de trabalhar com a semínima, eu vou trabalhar com a mínima. A mínima aqui, para mim, eu acho que é ideal para essa música aqui. Então a mínima seriam 480 milissegundos para a gente seguir o tempo map. Lembrando que o tempo map é 96 batidas por minuto. Então vamos lá, 480 milissegundos no canal esquerdo do delay e 480 milissegundos no canal direito. Essa para mim é a melhor aplicação, a melhor repetição para esse tipo de solinho. Olha só. Legal, né? Mas continua mono. A gente tem que diferenciar isso aí. A gente tem que fazer uma separação, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A mínima tem 480 milissegundos. Então eu vou pegar e vou tirar 10 milissegundos no canal esquerdo. Em vez de 480, eu vou jogar 470, 10 a menos. E no canal direito, eu vou jogar 10 a mais. Em vez de 480, 490. Criei uma separação aqui. Olha o que acontece. Olha aí. Se você está de fone de ouvido aí, você está ouvindo, está tendo uma percepção bem legal. Entenderam o que é a abertura de imagem de áudio? Né? Uma fonte mono que foi transformada por um delay em um canal estéreo com uma abertura maravilhosa. E aqui a gente ainda pode melhorar aqui essa parada, por exemplo. Eu posso pegar aqui o feedback e jogar em 70, por exemplo. Eu tenho certeza que vai me dar uma sensação bem bacana aqui, olha só. Ficou mais longo, ó. Olha isso com a música, cara.
Viram aí? Então foi mais um truquezinho aí. Mais uma técnicazinha aí que vocês podem usar. E aqui é só ter criatividade. Com o reverb também pode se trabalhar dessa forma. Basta você seguir essa tabelinha aí de equivalência. Ou não, para o delay inclusive, quando você quer que o delay se destaque na música, é só você fazer justamente ao contrário. Você tirar o delay da métrica da música. Tá? Isso aí vai variar muito da música, do instrumento que você está jogando o delay. Quer dizer, mais uma aplicaçãozinha legal para vocês aí se divertirem. E ouçam aí a música como é que ficou agora aí. Valeu? Um abraço, fui.